Rolou nessa terça-feira o pedido de criação de uma CPMI para investigar o Banco Master. O requerimento reúne 280 assinaturas e agora depende de leitura em plenário pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que ainda não sinalizou se vai dar andamento ou não ao pedido. A repórter Marília Ribeiro traz mais notícias e informações em relação a esse caso. Marília, muito bom dia. Ai, a gente tá de parzinho de vaso de amarelo. Bom dia, Nath, para você, para todos que estão nos acompanhando. É isso, né, Nath? Estão de amarelo para essa quarta-feira. Nath, a gente já sabia que teria toda essa movimentação em volta do assunto envolvendo o Banco Master assim que os trabalhos do Congresso Nacional retornassem. Antes mesmo, né, das atividades começarem aqui no dia 2 de fevereiro, a gente já via muitos parlamentares trabalhando durante o recesso, querendo essa CPI ou então CPMI para poder apurar, investigar todo esse caso envolvendo o Banco Master. Então, retornamos os trabalhos aqui no Congresso Nacional e os parlamentares, eles começaram, então, a fazer toda a movimentação para ter uma instalação de CPMI do Banco Master. Ontem, a oposição, ela acabou, então, protocolando o requerimento do deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Ele, como você disse, conseguiu reunir 280 assinaturas, sendo 238 de deputados e 42 de senadores. Ele ontem deu coletiva, né, falou com a imprensa logo após a apresentação desse requerimento, disse que é importante investigar esse caso envolvendo o Banco Master para poder apurar tudo que vem sendo divulgado pela Polícia Federal, Tribunal de Contas, pela própria Controladoria Geral da União e até mesmo a Receita Federal. Ele falou que é muito importante esse trabalho ser feito e que a CPMI sendo instalada, ela deve gerar aí frutos por conta dessas investigações. Importante destacar, Nath, que a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, ela vai envolver deputados e senadores. E para sua instalação, ela não vai precisar ali daquela autorização. Ela, na verdade, o que ela precisa é que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ele marque uma sessão do Congresso e faça a leitura do requerimento. Feita a leitura do requerimento, está instalada essa CPMI. Aí vem todo aquele processo que a gente conhece. A escolha, a votação do presidente, do vice-presidente e do relator da CPMI do Banco Master, se ela avançar. O que a gente vem ouvindo aqui dentro do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, é que não há clima para fazer a instalação de uma CPMI, porque estamos em um ano eleitoral. Então, o período de investigação ele tende a ser mais curto. Os parlamentares eles ficam aqui até abril, a maioria deve fazer a descompatibilização de cargo para poder tentar concorrer à reeleição ou a outros cargos, então o tempo ele seria curto para poder fazer uma investigação que o Banco Master tem a necessidade. Davi Alcolumbre, ele nem sinaliza, Nath, ele nem vem conversando com parlamentares, pessoas próximas dele, sobre esse assunto. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ontem ele conversou com a gente, na chegada na Câmara dos Deputados, foi questionado sobre CPI do Banco Master. Ele disse que é necessário respeitar a fila desses pedidos de abertura de comissão. Hoje nós temos mais de 15 pedidos de CPMI para que elas possam ser instaladas dentro da Câmara dos Deputados, sendo que 5 podem funcionar simultaneamente. Então, o Banco Master ele deve aguardar. O que significa na prática, Nath, é que não deve ser instalada lá na Câmara dos Deputados e aqui, pelo Congresso Nacional, a informação que a gente tem é que Davi Alcolumbre ele nem toca neste assunto de CPMI do Banco Master. Carlos Jordi, durante a coletiva, disse o seguinte, Nath, que entre as pessoas que eles devem convidar para poder falar sobre esse assunto está o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Aqui o Metrópolis, né, revelou aí que o escritório do ex-ministro recebeu o valor de 5 milhões de reais do Banco Master por serviços de consultoria. O ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele, depois dessa divulgação da matéria, disse que esse assunto, essa questão da consultoria, aconteceu antes mesmo dele virar ministro. Ele ainda estava com a OAB ativa e, depois disso, ele desativou a OAB, então não teria ele contato nenhum. Mas, segundo Carlos Jordi, ele seria, sim, uma das pessoas a serem convocadas para prestar esclarecimentos na CPMI
do Banco Master. Agora, Nath, o que a gente deve ter neste momento é aguardar, né? Saber aí se, de fato, Davi Alcolumbre vai instalar essa CPMI do Banco Master. Outros pedidos de comissões também estão circulando tanto na Câmara quanto no Senado Federal, nesse recolhimento de assinaturas. E a gente tem que aguardar para saber o que vai acontecer, de fato, com esses pedidos, Nath. Informações todas que você trouxe, tem uma curiosidade, né, que muitas vezes a gente nem sabe, porque, enfim, CPIs acontecem o tempo todo, mas também não são assim, né, toda gestão, a cada 6 meses tem uma CPI, isso não acontece. Você trouxe informação curiosa de que 5 podem acontecer ao mesmo tempo, né, a gente já tem a do INSS, do crime organizado, e o que a gente vinha acompanhando nas entrevistas que a gente vinha fazendo, principalmente com os parlamentares ali da mesa, né, de condução dos trabalhos da CPI, da CPMI e do INSS, é de que eles queriam juntar o caso do Banco Master e dividir até os trabalhos, né, a parte ali das aposentadorias dentro do INSS e a outra parte toda criminosa, fraudulenta, para além das aposentadorias dentro da CPI do crime organizado. E é isso que a gente vê que quando eles voltam ao trabalho, um número expressivo de parlamentares, né, que é uma CPI específica do Banco Master. A gente vai continuar falando do caso do Banco Master, porque